Olá, meu nome é Anderson Félix e esse é mais um episódio da trilha de conhecimento da jornada do cliente do podcast Smart Conversations, conectando pessoas através de conversas. E no episódio de hoje eu trago uma pessoa muito querida que já veio aqui e está no podcast mais ouvido da Cinti, e aí a gente teve que fazer um bis. Eu fiz questão de trazê-la para falar aqui no meu podcast, porque assim, eu não sou obrigado e ela tinha que falar comigo. Ela é extremamente querida, ela é de um cliente que eu trabalho do iFood, ela faz tanta coisa que eu marquei aqui, vou precisar ler. Ela é especialista em UX, ela é responsável por melhoria contínua de CX no time de prevenção e fraude do iFood e é voluntária também do TEDx de Campinas. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre como vincular o maior desejo humano de ser amado e pertencer com a experiência do cliente. Olá, gente, que honra estar aqui. Vim aqui trocar essa ideia com você, super especial. A gente realmente faz muitas coisas. Como vocês podem ver, eu tenho uma agenda super livre, né? E eu não podia deixar de estar aqui, né? É o primeiro episódio da temporada, né? É isso? Primeiro. Olha a honra de estar aqui nesse primeiro episódio. Não podia começar de outra forma, hein? Muito bom, estou muito feliz de estar aqui, muito animada. A gente tem muita ideia para trocar e espero que a gente consiga fazer o mesmo sucesso que a gente fez outra vez, né? Que a gente agregue muito conhecimento, que a gente possa compartilhar as coisas legais que a gente tem feito aqui com o nosso trabalho, né? Nossa, eu tenho certeza disso, Jéssica. Assim, trabalho há alguns anos com a Jéssica, conheço a Jéssica já há 3 anos e a gente vem trabalhando bastante em coisas no iFood, testes, várias ações de jornada conversacional. E hoje, esse tema que ela trouxe, eu achei muito importante para que todo mundo de CX, de jornada do cliente, pense. Porque assim, o que todo mundo quer, ter uma jornada sem fricção, ter uma jornada em que o cliente se sinta agregado, ter uma jornada que ele se sinta pertencente, que seja simples e que ele se sinta assegurado. E eu pensei na pirâmide de Maslow, que tem a base, tudo que é necessário para o ser humano se sentir querido. E aí eu falei assim, que ideia incrível dessa pessoa em juntar as duas coisas, porque na base da pirâmide a gente tem o quê? A gente tem fisiologia. Tudo bem que a gente não pode trabalhar na jornada do cliente, a não ser que a gente esteja na medicina, mas a gente tem aqui, ó, para a gente falar, segurança, tem o social, que é pertencimento, eu pertenço aonde, onde eu estou, a gente tem estima, que é a questão de gostar, se sentir amado, amar, a gente tem realização pessoal, ou seja, realização de desejos, e aí eu pergunto para a Jéssica assim, como que ela pode mostrar para o usuário e para os companheiros de CX como ter essa conversa, esse fluxo conversacional do cliente, colocando isso de maneira que para que eles se sintam acolhidos com tudo isso. Vamos lá, querida. Vamos começar usando uma frase que eu gosto muito, que CX é transformar emoções em números. Se a gente for pensar, tudo gira em torno dessas duas emoções, o amor e o pertencimento, inclusive as relações de consumo. A coisa que a gente mais quer nesse mundo é ser amado e pertencer a algum lugar e a alguma coisa. Então, como que a gente constrói uma jornada considerando isso? Vamos pensar que as pessoas compram coisas para fazer parte desses grupos, dessas comunidades, e tem muitos símbolos de status relacionados a isso. Então, por exemplo, a Apple, os usuários da Apple, a gente sabe o fanatismo deles e tudo mais. Eu estou usando, inclusive, esse colar aqui, que ele é inspirado numa joalheria, Van Cleef. Então, eu quero pertencer a um grupo, eu quero ser semelhante àquelas mulheres que usam isso aqui. E aí, quando a gente está construindo uma jornada conversacional, a gente tem que pensar assim, como que eu, como marca, vou marcar a vida do meu cliente? Isso em toda interação com ele. A jornada do cliente, a experiência como um todo, é o seu cartão de visita, é a forma de construir relacionamento. Então você precisa conhecer muito bem o seu cliente, ter diálogos muito empáticos, muita personalização. A gente vai falar muito sobre personalização, porque essa é uma coisa super importante. A gente tem tecnologia agora, como a gente nunca teve antes, para criar jornadas muito personalizadas.
Então, você precisa também fornecer disponibilidade. Vamos supor o seguinte, você está fornecendo um serviço para o seu cliente, é um chatbot, e a gente conhece o imediatismo do que a gente está vivendo agora. Então, as pessoas, é intolerável esperar mais de 5 segundos uma resposta de um chatbot. Então, isso, para o cliente, é importante, você gera essa dor ali desnecessária. Esse é um exemplo de construir uma boa jornada. E a outra é não permitir aqueles loopings robóticos, sabe? Do cliente ficar apertando botões e não ser levado a nenhum lugar. E no final, a gente tem que se preocupar muito em resolver o problema do cliente. Uma coisa que eu também gosto muito de pensar é o seguinte: o seu trabalho facilita a vida de alguém. Então, tudo que a gente for construir e for projetar, tem que pensar como é que eu deixo a vida de outra pessoa mais fácil. Então, eu gosto de pensar, unindo esse conceito de amor e de pertencimento, a sanar as necessidades do cliente, fazer com que ele se sinta muito especial ali e promover um tipo de comunicação que não seja impessoal e fria. Por que as pessoas detestam lidar com robôs e com chatbots? Porque eles têm medo que o problema dele não seja resolvido. Então, a gente tem que construir uma jornada que seja muito eficaz, que aí no final a gente consegue atender a todas as necessidades ali da nossa pirâmide. E tem uma coisa muito importante que eu já trabalhei com a Jéssica e eu acho que vocês têm que prestar atenção, quem está ouvindo a gente, quem está vendo, que assim, a Jéssica trabalha na área de CX também e ela tem uma equipe muito plural. Por que plural? É muito importante porque assim, cada uma das pessoas traz uma experiência diferente. Então tem uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, uma pessoa que é desse momento e todo mundo está falando do que cada um precisa e olhando para fora. E toda vez que eu fiz algum teste com bots, com a Jéssica sempre fez um teste com pessoas que não estavam envolvidas no processo. Por quê? A gente se vicia muito no processo, né, Jéssica? É. E aí a gente já fala, não, tá perfeito. Quando a gente põe uma pessoa de fora, a pessoa de fora traz uma outra visão, né? Traz novos insights, traz novos problemas, traz novas formas de uso. Então é super importante também, quando a gente for construir, olhar de verdade quem vai ser o seu usuário. Não tem nada como ir lá e pensar assim... O foco tem que ser no cliente, mas é muito importante ter o foco do cliente também. Acho que é super importante a gente pensar nisso. E a gente tem exemplos negativos de empresas de telefonia que perderam um cliente porque falaram com uma pessoa que tinha feito a transição de sexo e chamaram pelo nome morto. Então, assim, quando você começa, olá, e o nome errado da pessoa, que jornada identificada, né, personalizada é essa? Não tem. Além de fazer com que a pessoa tenha uma memória ruim, porque ela não se identifica mais com aquele nome, com aquele tipo de vida. Então ela quer, quando ela faz essa mudança, ela quer uma nova vida e isso inclui os pequenos. Esse é um pequeno detalhe de personalização que eu acho que faz muita diferença, né? E a gente preenche tanta coisa. Se você colocou lá, hoje todos os cadastros tem lá, masculino, feminino, não se identifica com isso, e o nome da pessoa. Basta a gente usar o que eles pediram pra gente preencher. E aí, Jéssica, gostei de tudo que você falou da identificação, acho fundamental. E aí, assim, com base no que você falou, pra gente gerar o que falta pra gente gerar mais fidelidade e no cliente e amor à marca. Ainda mais assim, eu sei que você deve saber falar muito, porque assim, o iFood é uma das marcas mais queridas, tem uma comunidade imensa, gigantesca, que vocês estão comemorando. Aliás, terça-feira vocês comemoraram 100 milhões de pedidos. Palmas! Para quem está em casa e usa sempre o iFood, muito obrigada por ajudar a gente a bater essa meta. Super importante para nós e a gente fica muito feliz de estar presente na vida de vocês aí, tá? E aqui, ó, tem até aqui, ó, Reciclabot, que é um bot aqui, um prêmio que a gente ganhou com um bot do iFood. Isso, muito legal o projeto, né? Muito rico. Muito. E qual era a pergunta? Desculpa. Imagina, eu perguntei assim, o que mais falta para gerar fidelidade no cliente e amor à marca? Tá, primeiro é a identificação, então acho que a pessoa tem que se identificar muito com os valores daquela marca. E quando a gente está falando do amor, aquilo, de novo, resolver o problema, acho que tem muito a ver com o status, aquilo que a marca representa. E aí, como que a gente reconhece e fideliza esse cliente? Além de prestar o básico, que é prestar um atendimento excelente, o seu produto gera muito valor para o cliente,
A gente tem que criar eventos memoráveis para ele. A gente agora está na era da participação, em que antes o consumo era feito, o consumo e a forma como a gente se comunicava era uma marca para muitos clientes, e agora não, são muitos clientes para uma marca. Então, a gente tem que fazer com que o cliente participe dos nossos processos criativos, por isso que a comunidade é tão importante. E aí, o cliente se sente ouvido, se sente participando, a necessidade dele ali, os insights que a gente obtém com a comunidade do iFood, e também com pesquisa de satisfação. Acho que a gente consegue, quando a gente olha para esse tipo de dado, você constrói experiências memoráveis para ele, faz com que o problema dele seja resolvido. E também vem aquela questão assim, eu fui escolhido entre tantos clientes para estar aqui. Então essa é uma forma de reconhecer eles. Uma outra coisa que eu acho importante também são os brindes, o upgrade talvez num serviço para ele poder testar, ou uma forma de reconhecimento. Jornadas diferentes, então, que seja uma jornada que economize um pouco o tempo do cliente, ele já se sente especial, sabe? Perfeito. E com base no que você falou, a gente ouviu bastante do iFood, mas quais outros que você admira e daria como exemplo? Eu gosto muito da Amazon, a gente sabe a referência que a Amazon é em questão de experiência do cliente, eles têm uma missão muito forte relacionado ao Customer Experience em si. Inclusive, o Bezos escreveu, tem um livro que são as cartas dele, né, para a empresa, falando do manifesto, de como ele olha para o cliente, tá super interessante para quem quiser saber mais. E eu gosto muito da Amazon pela experiência dele, a entrega rápida, personalizada, a compra com um único clique, a forma com que eles recomendam os produtos pra gente. Então, ali, os meus produtos exibidos jamais vão ser iguais aos seus, sabe? Então, eu gosto muito deles. Depois, a Apple, que se destaca muito como todos os produtos dela se integram, os serviços deles se integram. Eu acho, fantástico como a gente consegue usar o celular, o relógio, tudo. E gosto muito da Ray-Ban. Agora, eu tava esses dias provando um óculos e eu falei assim, cara, eu queria tanto saber como é que ficava em mim. Quando eu vejo, tem lá o provador virtual. Então, pra experiência, assim, é muito satisfatório você poder experimentar ali e usando tecnologia, né? Porque como eu gosto demais de tecnologia, é muito legal você ver o quanto a gente avançou em termos de oferecer uma experiência de consumo a esse nível, sabe? Usando os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia. E é incrível, né? Porque, por exemplo, se você vai dar um presente para a pessoa, eles já pensaram isso na jornada conversacional. Você pega a foto daquela pessoa, vê o óculos que fica melhor e você pode comprar um presente também. É muito bom, muito legal. É muito legal. Eu gosto bastante desses provadores virtuais que estão sendo usados para a gente saber. A gente monta lá o nosso corpo se aquela roupa vai ficar bem, se vai ficar mal. Eu gosto bastante também. E se você chegou até aqui, primeiro, obrigado. E preste atenção que na tela está aparecendo o QR Code. Escaneie esse QR Code, você vai ter acesso a diversos conteúdos que são relacionados ao nosso assunto. E agende uma conversa com os nossos profissionais de negócio. E eu queria falar para você, a gente falou de muita coisa até agora que é importante na jornada conversacional. A gente falou de muitos dados que são coletados nesse momento, no momento da pesquisa de CSAT, na hora da comunidade, dos comentários. Então, a gente sabe que o CX ele não serve só para facilitar o relacionamento do cliente com a empresa, mas ele serve também para que nessa jornada ele coloque fontes de dados para que gerem insights na empresa. Então, o que você pensa aqui que um CX precisa gerar de dado estratégico? O que é fundamental para uma pessoa que está começando a sua jornada hoje pensar, eu vou criar uma jornada conversacional e para mim é importante ter insights. Quais seriam esses insights? Eu acho que o primeiro de tudo a gente tem que começar segmentando a base, é conhecer muito bem o cliente. Então, acho que uma segmentação básica já ajuda muito. Acho que tem muitos lugares explicando como fazer a segmentação do cliente. Aí, uma vez que você organiza a sua base, você começa a entender quais são as necessidades, você mapeia as personas, e aí você começa a oferecer experiências de compra, e as recompensas os gamifications, a participação de comunidade, você faz a partir do perfil que você identificou nesse cliente. E aí, eu gosto muito de pensar que cliente é o patrimônio da empresa, tá? Isso é muito importante. Cliente é o patrimônio da sua empresa. Tudo tem que girar em função dele. Muitas vezes, quando a gente está imerso nos processos e nos problemas, a gente esquece disso. Então, você tem que ser apaixonado pelo cliente, não pela sua solução.
A gente tem que estar no centro de tudo. Exato. E aí, os dados, quando a gente está falando de dados, você mencionou várias fontes de dados importantes, eu acho que eu vejo que muitos lugares, inclusive a gente, como a iFood, às vezes tem dificuldade não sentar em cima dos dados em que a fonte é o cliente. Então, por exemplo, as pesquisas de satisfação são ouro, gente, são ouro. Então, agora com a inteligência artificial, a gente consegue analisar essas avaliações, você consegue classificar elas, você coloca ela em classe de problemas e a partir disso, você tem um drive ali do direcional de como você melhorar a experiência desse cliente a partir dessas classes de problemas. Além disso, você tem uma fonte para melhoria contínua em si, né? De onde que eu começo? Olha isso, classifica todas essas avaliações. O que eles estão falando? Ouve, sabe? Presta atenção. Fala assim, cara, tô tendo muito problema com demora no atendimento. Qual que é a causa raiz do meu problema de demora do atendimento? Pronto, você já consegue entender o que você vai resolver ali primeiro. Ou então, as pessoas estão falando, comunicação robotizada. Tá bom, se a comunicação está robotizada, o que eu preciso melhorar no meu texto? Será que é realmente no texto? Será que é o tempo em que a gente está respondendo esse cliente? Será que a interface ali no chatbot não está agradando ele para o tipo de cliente para o qual eu estou oferecendo esse chatbot? Então, eu acho que essa é a forma de usar os dados de forma inteligente. Outra coisa que eu acho importante é a gente mapear padrões de consumo. A gente tem que entender o que eles mais estão comprando, o que eles gostam mais. Se estão comprando tanto, por exemplo, vamos supor, usando o iFood de exemplo, ou a própria Amazon. Cara, as pessoas estão comprando... lembrei de um exemplo interessante. A Amazon tem agora uma categoria de produtos que viralizam no TikTok. Então a gente vê, lembra aquilo que a gente falou de comunidade Sim. E tudo mais? Então a gente tem que entender... Beleza, as pessoas agora gostam muito de fazer parte dessa comunidade e os produtos, um que eu gosto muito de lembrar é o Herbíssimo, porque tem até um desodorante, né? Tem mesmo. Então, beleza, e se a gente colocasse ali nas prateleiras mais expostas na farmácia, será que eu não venderia mais esse produto? Esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar, sabe? Porque a leitura do cliente, ela pode estar dentro da sua jornada e fora da sua jornada também, porque você precisa olhar para fora. E é sempre muito importante o que ela falou de conhecer o cliente o tempo inteiro, saber com quem você está falando. E aí eu queria falar com você de um assunto que quase nunca é comentado. Alguém ouviu falar de inteligência artificial? Eu acho que não, né? Tá pouco falado. E aí, você que tá vendo tudo de mais fresco, tá tendo uma abordagem diferente com os seus clientes, o que você tá vendo com a inteligência artificial? O assunto está na boca de todo mundo, que todo mundo quer saber, quer usar, quer trabalhar. Me fala um pouquinho de como você vê isso. Tá, eu sou muito apaixonada pela IA, acho que desde a primeira vez que eu entrei em contato com ela. E você que está em casa, que tem medo de usar, não tenha medo, a gente está vivendo uma revolução nunca antes vista no mundo. Então, ao invés da gente resistir a isso, acho que é super interessante você já entrar em contato e entender que ela não veio para tirar o nosso trabalho, ela vem muito para potencializar o que a gente faz e dar espaço para a gente ser criativo como a gente nunca foi. Então, pensa comigo, você deixa de fazer tarefas que são chatas, que são morosas, que são repetitivas e, de repente, você tem espaço para criar. É aí que o potencial humano passa a ser utilizado como nunca e ajudado pela máquina. Vou dar exemplo de uso prático da minha vida. Eu não gosto, eu sou muito organizada, mas eu não gosto de perder meu tempo fazendo listas. Então, o que eu peço para o ChatGPT fazer? Eu vou fazer uma viagem, então eu peço para ele fazer um checklist do que eu tenho que levar na minha mala. Eu explico qual lugar que eu vou, mais ou menos a temperatura, quantos dias, e peço para ele fazer o checklist. Tá pronto, gente. Em menos de um minuto ali tá o meu checklist, isso ajuda muito a organizar a minha vida. Eu uso para fazer meu planejamento financeiro, eu uso para organizar a minha rotina, eu uso para ajudar com perguntas do dia a dia que eu tenho dúvida do meu trabalho. Então, ela tem feito uma grande diferença na minha vida. Aí, quando eu decidi não resistir, decidi me apaixonar, o meu trabalho também ganha outra dimensão. Que eu também me torno uma profissional que faz entregas com muito mais qualidade. Eu tenho muito mais espaço para fazer outras coisas e para criar. Todo mundo acha que gosta muito de criar, fazer, Sim. Desenvolver as coisas. E eu queria complementar o que você falou, dizendo que, assim, que a inteligência artificial está aí e a gente não tem como voltar para trás. É verdade. Assim, ou você adere ou você não existe mais. Essa é uma grande questão. Então vamos aderir, porque ela pode te dizer
como o seu cliente está se portando agora, você pode fazer tagueamento das respostas, você pode saber a entonação de voz, você pode saber se naquele momento esse cliente precisa ir para um atendimento humano, porque ele disse palavras, o texto foi maior, ele está reclamando, e ele pode também te dizer o norte do que o seu cliente está mudando, porque assim, a gente está vivendo momentos de mudanças que são extremamente radicais, não é? A gente está na era da visão do TikTok, onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Verdade. Né? Então, se eu não gostei do lançamento dessa caneta, que foi feita por uma empresa, eu vou falar. Se eu não gostei do layout, as pessoas vão falar. Tudo é muito comentado. Né? Tudo é muito comentado. Eu acho que uma coisa que eu queria contribuir sobre a AI, para quem ainda tem medo e tal, é uma coisa que é absurdamente simples de usar e muito poderosa. Então, para quem está começando com isso, vale dar uma olhada no ChatGPT. Ele mesmo te ajuda a escrever os prompts. Prompts é a forma com que a gente se comunica com a máquina, tá, gente? Vale procurar lá no Google como fazer isso. E tem vários exemplos ali de como você pode se comunicar com a IA para ela trazer o melhor resultado possível. E eu também acho super importante, a gente teme aquilo que a gente não conhece, né? Então, acho importante para os profissionais que têm medo e tal, vai lá, faz uma pesquisa, olha como as outras empresas estão usando, olha como que está rolando a IA no mundo. De repente, ao invés de você ter todo esse medo, essa resistência, você passa a ser um outro entusiasta aqui igual a gente, né, Índio? Exatamente. E outra coisa que é importante, eu sempre faço pesquisa de NPS, eu sempre faço pesquisa de CSAT, e eu entrego um relatório para o meu diretor. Gente, às vezes você tem isso e você não está sabendo o poder desses dados. Então, assim, não sei isso, vou começar a trabalhar para usar esses dados a meu favor. Tudo pode ser melhorado, como ela falou, o tempo inteiro olhando e melhorando. E aí, lembrando daquele conceito que você trouxe, que eu achei extremamente inteligente, da pirâmide de Maslow, eu tenho uma questão que eu acho que todo ser humano tem, de quando é bebê, é uma sensação de não precisar falar, a mãe não entende o que você está falando, e a mãe tenta prover para você o que ela acha que você precisa. E eu acho que esse sentimento fica na gente sempre. A gente fica esperando que o nosso amigo dê o presente que a gente tá na cabeça e não disse para ele, que aconteça alguma coisa que a gente não disse para ninguém. As pessoas querem ser vistas, né? As pessoas desejam ser muito vistas, certo? Exatamente isso. As pessoas querem ser vistas e querem receber propostas que tenham a ver com ela, certo? É aí que entra aquilo que a gente estava conversando, da personalização, de utilização de dados para entender o padrão de consumo e começar a oferecer coisas para as pessoas a partir das preferências delas. Então, a gente está, por exemplo, pensando no iFood de novo. Eu tenho o hábito de pedir um japonês toda sexta-feira, depois que eu terminei meu trabalho. Sexta-feira é meu japonês e o vinho. Então, e se de repente o seu iFood faz essas recomendações, como ele faz, tá? Fazer recomendações personalizadas para mim de comida japonesa, as opções em volta da minha região. Ali ele já sabe, então eu me sinto amada, me sinto vista e, de certa forma, tem um carinho ali de saber o que eu gosto, quando eu costumo comprar, por que eu costumo comprar. Eu acho super importante a gente entender assim, por que os clientes te procuram? Pra quê? Em que momento que ele pensa em você? Sabe? Pra que ele pensa em você? A partir desse pensamento, a gente começa a construir soluções, começa a construir jornadas, começa a construir diálogos que vão de encontro às necessidades das pessoas. Eu acho que você falou memorável, porque, por exemplo, assim, você tá cansado, sexta-feira, a semana foi difícil, você pensa assim, vou pra casa, vou pedir um iFood, vou deitar no sofá e vou assistir aquela minha série. Isso já virou um pensamento de todo mundo. Super, super, é isso. E agora, assim, pra gente terminar, porque infelizmente a gente tem tempo, e eu queria saber que, assim, com base nisso que você falou, que eu adorei, como vincular o maior desejo do ser humano, que é ser amado, pertencer e ter a melhor experiência, me diz algumas dicas que são importantes para todo mundo pensar. Primeiro de tudo, eu acho que o principal que a gente se esquece com muita facilidade é assim, a sua missão é marcar a vida das pessoas. Então, a criação de uma marca é marcar a vida das pessoas. E de que forma que a gente faz isso? Servindo.
servindo o cliente e tendo interesse por ele, sabe? Quem compra de você? Quem quer você no dia a dia dessas pessoas? A gente também esquece muito o quanto a gente pode facilitar a vida de alguém, o quanto talvez o nosso produto ou serviço resolva muito problema, inclusive faça alguém feliz. Se coloca essa dimensão, já parou para pensar que o seu produto pode fazer alguém muito feliz? Você muda o dia a dia dele, muda a forma com que ele vive a vida, você pode estar fazendo alguém muito feliz. Eu acho que é importante te lembrar isso quando tá ali, tem um dia a dia ruim, tá tendo alguma dificuldade no trabalho, mas o seu trabalho pode estar fazendo alguém feliz. Com certeza. E para encerrar, eu tenho algumas perguntas que são básicas. Por que você gosta da sua profissão? E eu amo muito. Eu gosto muito porque eu tenho acesso a muita tecnologia, e é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu tenho a honra de trabalhar com profissionais muito, muito bons. Eu tenho acesso ao conhecimento que eu sempre sonhei ter, e eu acho que também tem a ver com o sonho de infância. Sabe quando você é aquela menininha que brinca de escritório e tudo mais? Então eu acho que eu estou realizando algo que eu queria muito lá atrás. Eu amo por isso. Muito bom. O que você acha da sua profissão no futuro? Você acha que ela pode se extinguir? Como que você vê a evolução da sua profissão? Porque alguém que pode estar ouvindo esse podcast agora pode estar se inspirando na Jéssica Fernandes. Então, como que você imagina a sua profissão no futuro? Eu vejo a gente utilizando cada vez mais dados, cada vez mais inteligência artificial, e a gente precisando obter um tipo de conhecimento que a gente não olhava para isso antes. Então, como as redes sociais impactam a nossa vida como um todo. Saúde mental vai ser muito importante a gente entender muito isso para criar soluções e ter um pensamento muito estruturado mesmo de projeto, sabe, para construir soluções muito sólidas e perenes, que elas permaneçam, que elas gerem muito valor. Eu vejo assim. Perfeito. É a última, prometo, gente, para todo mundo. Uma pessoa que inspira. Agora, uma pessoa que é muito referência para mim é a Camila Coutinho. Eu não sei quem tá aí vendo a gente se conhece ela. Ela é uma blogueira famosa de moda. E eu acho insanidade como ela consegue ter o perfil dela. Ela tem uma marca de cosméticos e ainda assim ela é muito antenada com tecnologia. Ela traz dicas de leitura, o lifestyle dela. Então ela é muita inspiração para mim. Eu só posso te agradecer por ter falado tanto com a gente, ter dado tantos insights para as pessoas. Obrigado por ter vindo, aberto um slot na sua agenda para vir aqui conversar. E agora vamos brindar a você e a todos que estão nos ouvindo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.